A Rússia realmente acreditava que tinha encontrado ouro com o Su-57. Finalmente, teria um caça de quinta geração que poderia ser comparado ao F-35, fabricado nos Estados Unidos. O Su-57 deveria permitir que a Rússia projetasse mais força aérea do que nunca. Mais importante, ele atrairia muitos compradores. Todo país que não pudesse ou não quisesse comprar um F-35 estaria batendo a porta da Rússia para colocar as mãos no Su-57. Só que nada disso aconteceu, porque o Su-57 da Rússia é um fracasso completo. Ninguém os quer, e há muitos motivos para isso. As expectativas da Rússia para o Su-57 ficam claras pela quantidade de caças construídos, mesmo com os cofres do país sendo esvaziados pela guerra na Ucrânia. De acordo com o Slash Gear, a Rússia possui um total de 44 Su-57 em seus estoques, com planos de ter construído 76 até o final de 2027. Claro, pode-se naturalmente supor que a Rússia gostaria de usar esse suposto caça de quinta geração na Ucrânia. A Força Aérea da Ucrânia reúne caças soviéticos e alguns ocidentais de quarta geração, como o F-16. No papel, o Su-57 deveria ser capaz de dominar os céus sobre a Ucrânia. No entanto, a Rússia mal utilizou o caça na Ucrânia. O Su-57 entrou oficialmente na guerra da Ucrânia apenas em 17 de agosto, afirma o analista militar Wes O'Donnell. E mesmo assim, o caça foi limitado a missões restritas, provavelmente para testar um novo míssil, mais do que causar qualquer dano sério à Ucrânia. Então, o estoque desses caças pela Rússia não é destinado à Ucrânia, mas foi assim que a Rússia quis. O país construiu tantos Su-57 e teria construído mais se pudesse, porque quer vendê-los para outras nações. E que máquina de fazer dinheiro o Su-57 prometia ser? O site Military Africa afirma que cada Su-57 custa cerca de 50 milhões de dólares, valor considerado baixo para caças de quinta geração. No entanto, não se sabe se esse valor é o custo de fabricação do Su-57 para a Rússia ou quanto ela pretende cobrar por ele. Assumindo a segunda opção, o estoque atual desses caças na Rússia valeria 22 bilhões de dólares, já descontando o custo de fabricação. Isso é uma quantia considerável de dinheiro. Isso poderia ajudar bastante a Rússia em uma guerra que já drenou seus recursos por 3 anos e meio. Mas a Rússia tem um problema. Ela vem promovendo o Su-57 há vários anos, na esperança de atrair o interesse de nações militares de todo o mundo. O que era para acontecer era que países como Índia e China iriam se interessar e, tão impressionados com o que vissem, fariam pedidos imediatamente. Com esse sucesso inicial, a Rússia passaria a vender para países menores, usando as vendas para a Índia e China como prova de que o Su-57 é um caça necessário. Em vez disso, a Rússia conseguiu um total impressionante de apenas um cliente. Só um. E esse cliente não é um dos grandes nomes que a Rússia esperava atrair. É a Argélia, que até hoje continua sendo a única nação a ter confirmado que vai comprar um Su-57. Mais ou menos. Em maio, a Times Aerospace disse que a Argélia confirmou a compra do Su-57 em 12 de fevereiro, com a intenção de receber seu primeiro Su-57 em algum momento no final de 2025. Durante esse período, os pilotos do país receberiam treinamento na Rússia para garantir que estejam aptos a pilotar o caça. A Argélia não revelou o número de caças encomendados, mas pode estar adquirindo até 14 para substituir os MiG-25 Foxbat que o país aposentou em junho de 2022. No entanto, repare em uma pequena ressalva antes de detalhar essa compra. Em 31 de agosto, o Eurasian Times afirmou que o pedido de Su-57 da Argélia ainda não foi oficialmente confirmado. E mesmo que o negócio seja concretizado, a Argélia não vai comprar todos os 14 caças que supostamente encomendou de imediato. Segundo o portal, ela comprará 6 agora e poderá adquirir mais 8 depois. Isso já levanta suspeitas imediatamente. Se o Su-57 fosse tão incrível quanto a Rússia quer que as pessoas acreditem, a Argélia estaria ansiosa para adquiri-lo, para comprar o máximo que pudesse pagar.
O fato de querer manter uma opção de compra sugere que o país quer testar o Su-57 antes de se comprometer com mais aquisições. Em outras palavras, não confia que o que a Rússia diz que o Su-57 pode fazer e o que ele realmente pode fazer sejam a mesma coisa. Em um relatório de 2 de setembro sobre a situação do Su-57, a New Sky também afirmou que não existem documentos oficiais confirmando que a Argélia realmente fez a compra do Su-57. Curiosamente, a Argélia quase não divulgou que supostamente receberá uma nova frota de Su-57 segundo o veículo. Esse é outro sinal de alerta. Pense nisso! Um país que tem um exército relativamente pequeno, como a Argélia, naturalmente vai querer fazer tudo o que puder para projetar poder. A chegada de uma frota de caças de quinta geração permitiria exatamente isso, especialmente na África, onde esses jatos não são exatamente comuns. A Argélia deveria divulgar essa compra amplamente, pois agora possui uma arma que muitos potenciais inimigos não têm. Em vez disso, permanece calada sobre o assunto, quase como se tivesse vergonha de ser o primeiro cliente do Su-57. As razões pelas quais a Argélia, junto com qualquer outro potencial comprador do Su-57, está cautelosa, serão abordadas em breve. Mas antes disso, também vale a pena comparar o F-35, fabricado nos Estados Unidos da América, com o Su-57, não em termos de capacidades, mas em termos de produção e vendas. Agora, de acordo com o site oficial do F-35, o caça de quinta geração dos Estados Unidos foi adotado por 19 países, além dos próprios Estados Unidos da América, tornando-o um dos caças mais comprados do planeta. Essa ampla adoção provavelmente tem a ver com o fato de o desenvolvimento do F-35 ser um projeto colaborativo que envolve várias outras nações. Mas ainda é impressionante o quão grande é a diferença de interesse de outros países entre o F-35 e o Su-57. Até 2025, os fabricantes do F-35 já entregaram mais de 1.230 dessas aeronaves para os 20 países que as utilizam, resultando em F-35s estacionados em 50 bases militares ao redor do mundo. Há cerca de 3.100 pilotos certificados e mais de 19.100 técnicos de manutenção do F-35, que já acumularam mais de 1 milhão de horas de voo em todo o mundo. Esses são números impressionantes que a Rússia esperava alcançar com seu Su-57, mas não conseguiu. A ressalva óbvia aqui é que o F-35 está em operação há bem mais tempo do que o Su-57. A primeira versão do caça americano, o F-35B, foi introduzida em 2015 com o F-35, havindo um ano depois, e o F-35C entrando em serviço em fevereiro de 2019. Usando a introdução inicial de 2015 como ponto de partida, temos uma média de 123 caças, vendidos ou implantados nos Estados Unidos da América, com base nos 1.230 entregues. Em contraste, pode ser tentador pensar que a Rússia só introduziu o Su-57 em 2025, já que foi quando fez sua primeira venda. O Su-57 foi introduzido em 2020, resultando na única venda de 6 caças para a Argélia. Os outros 8 são opcionais, resultando em média pouco mais de um por ano. Mesmo somando todos os Su-57 produzidos, as 44 aeronaves correspondem a uma 88. O caça dos Estados Unidos da América pode ser mais antigo, mas a produção e vendas anuais mostram isso claramente. Ele é quase 14 vezes mais popular que o caça russo, seu principal concorrente. Há uma diferença clara na demanda aqui, agravada por um fato interessante. A Argélia não era para ser o primeiro usuário não russo do Su-57, era para ser a Índia. O Su-57 começou como um projeto conjunto entre Rússia e Índia, pois ambos queriam um caça de quinta geração. A Rússia forneceu a maior parte da capacidade de fabricação graças à sua experiência anterior com caças, enquanto a Índia forneceu dinheiro e um senso de viabilidade comercial ao projeto. O National Interest disse que, em 2021, Índia e Rússia estavam trabalhando juntas, até abril de 2018, quando a Índia tomou a chocante decisão de sair do projeto.
Segundo oficiais da Força Aérea Indiana, o Su-57 era caro, mal projetado e tinha motores antigos e pouco confiáveis, afirma o National Interest. Em outras palavras, a Índia percebeu vários sinais de que o Su-57 não seria aquilo que a Rússia dizia que seria. Mesmo assim, restou interesse. A Rússia achava que poderia vender Su-57Zs para a Índia, mesmo arcando sozinha com os custos restantes de desenvolvimento. E em 2025, parecia que a Rússia estava prestes a fechar uma venda que seria muito mais importante para o marketing do Su-57 do que a venda feita para a Argélia. A Índia chegou a escolher o Su-57 em vez do F-35, disse o National Interest em agosto, acrescentando que a Índia nunca levou realmente a sério o caça americano. Dado seu orçamento de defesa modesto, o Su-57 mais barato parecia ser a melhor opção para a Índia. A euforia da Rússia por conquistar a Índia como cliente do Su-57 acabou em agosto, quando surgiram notícias de que a compra estava indefinida. Em 14 de agosto, a United 24 Media informou que a Índia decidiu rejeitar o Su-57 e fortalecer sua força aérea adquirindo o francês Rafael M. A United 24 também afirmou que havia rumores de que a Índia estava considerando comprar F-21S ou Gripens, com o dinheiro gasto em qualquer um desses caças sendo dinheiro que não chegaria à Rússia. Em 1º de setembro, a Defesa Segurança Ásia publicou um relatório contraditório, porém igualmente condenatório. Sugeriu que a Índia ainda estava pensando em comprar Su-57S, mas tinha algumas condições. A principal dessas condições era que a Rússia teria que substituir vários dos principais componentes do Su-57, incluindo todo o seu sistema de radar, por componentes fabricados na Índia. Mais uma vez, surgem questões de confiança. A Índia afirma que não confia nos componentes usados pela Rússia. O pior componente de todos é o sistema de radar N-03, meia Bielka, que a Rússia instalou no Su-57. De acordo com fontes de defesa indianas, a principal controvérsia gira em torno do N-03 meia Bielka do Su-57 é radar Acer, feito com arseneto de galho. A tecnologia do GAA, na visão da Índia, não atende ao alcance de detecção, eficiência energética e resistência à guerra eletrônica esperados de sistemas de radar de próxima geração, segundo a Defense Security Asia. Resumindo, o Su-57 atualmente não atende ao que a Índia busca. A Índia já sabia disso em 2018 e, por isso, saiu do desenvolvimento conjunto do código. A Rússia, enquanto afirma ter construído um caça de 5ª geração acessível, na verdade está tentando vender algo que mal é uma melhoria em relação aos caças que já possui, e certamente não está à altura do F-35. Tudo isso leva ao motivo pelo qual ninguém quer o Su-57. O primeiro motivo, como demonstrado pela recusa da Índia em usar o radar padrão do Su-57, é que os caças russos têm falhas demais para atrair compradores. Newsky aponta 3 falhas, começando pelo caça e suas capacidades furtivas. Furtividade é essencial em caças de 5ª geração e destaca o F-35 em relação aos modelos de 4ª geração. Bons sistemas de furtividade permitem que caças se aproximem dos alvos sorrateiramente, porque esses aviões têm assinaturas de radar minúsculas. É a seção transversal de radar da aeronave, ou seção transversal de radar, que define o quão furtiva ela é. O seção transversal de radar do F-35 é de apenas 0,00015 metros quadrados, cerca do tamanho de uma bola de golfe. Isso significa que um sistema de radar vê um objeto do tamanho de uma bola de golfe, em vez de detectar um enorme caça no céu. O seção transversal de radar do Su-57 varia de 0,1 a 0,5 metros quadrados. Na melhor das hipóteses, isso indica que o caça russo tem um seção transversal de radar 100 vezes maior que o do F-35, deixando claro que uma grande ameaça está no ar. O Su-57 enfrenta mais problemas. Quando se trata de uso em combate, Novocel diz que o Su-57 é voltado para atacar os oponentes com mísseis de cruzeiro a partir de distâncias relativamente seguras.
A Rússia usou o caça na Ucrânia apenas em raras ocasiões. Mas se isso é tudo que o Su-57 faz em combate, por que tê-lo? Caças de quarta geração são tão capazes quanto de atacar à distância. Newsky diz que o Su-57 não consegue penetrar profundamente atrás das linhas inimigas e não é bom para destruir aeronaves inimigas. Também há questões um pouco além do controle da Rússia. Diversas vezes, as amostras de produção foram enviadas ao cliente sem componentes essenciais. No final de 2024, segundo a Newsky, vários criminosos foram entregues sem o sistema 101 KSN por causa da escassez provocada pelas sanções. Então, nem mesmo os Su-57, que estão sendo entregues para a própria Rússia, são bons o suficiente, porque qualquer outro país iria comprá-los. O Jornal de Segurança Nacional classificou o Su-57 como o pior caça furtivo do mundo em 2 de setembro, e é difícil discordar. Ele diz que o seção transversal de radar do Su-57 pode ser até 1000 vezes maior que o do F-35, o que é tão absurdo que torna qualquer alegação de furtividade falsa. O Su-57 é um caça de quarta geração, embrulhado em um plano de marketing de quinta geração mal executado. Mas essa falta de capacidades esperadas não é a única coisa que está impedindo os países de comprar o caça. As sanções também causaram alguns problemas graves. Isso ficou evidente há quase um ano, quando o Business Insider informou que as sanções ocidentais colocaram a produção futura do Su-57S em sério risco. A reportagem mencionou o grupo de pesquisa de código aberto Front Intelligence Insight, que revelou que a Rússia já não conseguia mais comprar legalmente os componentes essenciais para fabricar o caça. Com base em documentos não especificados, afirmou que os componentes afetados incluem o atenuador WA-36 e as fontes PLR 7, 6000 e 12 e EE-AIPS 3150, parte de um radar alemão, usado no Su-57. Reportou o Business Insider. Obviamente, esse problema causa atrasos na produção. Caso a Rússia nem tivesse compradores para seu caça de quinta geração fracassado, ela não conseguiria atender a esses clientes em um ritmo decente, pois não pode obter legalmente os componentes necessários. Ela poderia comprá-los por intermediários e canais clandestinos, mas isso leva tempo e pode não permitir encomendar grandes quantidades. A Rússia não pode vender mais Su-57Es porque não consegue produzi-los? No entanto, essas questões relacionadas às sanções também ajudam a explicar o motivo. A Argélia, único cliente da Rússia, também não está falando muito sobre a suposta compra. Considere a Argélia ao anunciar a compra de 14 Su-57S que não foram entregues. Por anos, a Rússia pode inventar desculpas e prometer o que não pode cumprir. Enquanto isso, adversários podem comprar caças de outros países, enquanto a Argélia ainda espera. Neste momento, confiar só no Su-57 pareceria muito imprudente. A Índia provavelmente pensa igual, por isso busca outras opções e impõe vários obstáculos à Rússia antes de cogitar comprar um Su-57. A Newsky diz que a Rússia perdeu acesso a mais de 60% dos sensores módulos e microeletrônicos do Su-57. A confiabilidade é o maior problema aqui. Mesmo que a Rússia consiga vender alguns Su-57 agora, não serão muitos, e mais não virão tão cedo. A Rússia também acaba ficando entre a cruz e a espada. Ela vende quase todo o seu estoque limitado, então não poderá usar o Su-57. Ou ela mantém o que tem e deixa o tempo passar cada vez mais, tornando seu caça uma opção menos atraente nesse processo. Nenhuma opção é boa para a Rússia. Além disso, há outros problemas. O Su-57 ainda não foi comprovado em combate. Algumas poucas missões sobre a Ucrânia e o lançamento de mísseis a partir de bases aéreas a uma distância segura não mostram do que o caça é ou não capaz. A Rússia já não pode ser considerada confiável para conseguir construir o caça, então ter confiabilidade. Dúvidas sobre o desempenho do caça sob pressão agravam ainda mais a situação do Su-57, já bastante comprometido. A revista National Interest
destacou em junho de 2024 que muitos russos acham o Su-57 valioso demais para uso em combate. Não só pelo preço, mas porque a Rússia sabe disso. Há uma grande chance de que a Ucrânia consiga abater um Su-57 se a Rússia começar a usá-lo de verdade durante a guerra. A Rússia sofreria muito se perdesse um Su-57 para a Ucrânia. Isso mostraria, sem sombra de dúvida, que o caça não é tão bom quanto qualquer um dos potenciais clientes da Rússia precisa que ele seja. Quaisquer vendas que a Rússia pudesse fazer iriam por água abaixo. Então, é melhor deixar perguntas sem respostas sobre as capacidades de combate do que permitir que a Ucrânia responda a essas perguntas para os potenciais clientes da Rússia. Existe ainda um problema que a Rússia não conseguirá resolver, mesmo que tivesse uma varinha mágica para lidar com todos os desafios atuais. Com seu suposto caça de quinta geração, talvez ainda não consiga vender nenhum para seus dois maiores potenciais clientes, China e Índia. Por quê? Bem, ambos estão trabalhando ou já construíram seus próprios caças de quinta geração. A China lançou o Jetta 35A em novembro de 2024, enquanto a Índia segue desenvolvendo sua aeronave de combate média avançada. Licitações para o jato foram abertas em junho, visando voo em 2029. China e Índia provavelmente não comprarão Su-57Es mesmo que estejam disponíveis. Quando ambos tiverem opções próprias que atendam melhor suas necessidades, do que um jato russo supostamente de quinta geração e pouco confiável. Isso mostra que o Su-57 é um fracasso desde o início, um jato que já caiu na decolagem. Agora serve apenas como prova de que a Rússia não cumpre suas promessas. A saga do Su-57 basicamente mostra que a Rússia não pode mais contar com seus aliados para comprar os produtos que fabrica. Falando em não poder contar com outros, a Rússia também está enfrentando uma traição de um dos poucos membros da União Europeia que a apoiaram durante a guerra na Ucrânia. A Hungria virou as costas para a Rússia, e tudo isso graças a um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos problemas de equipamentos militares da Rússia.